você aí de casa, você já tentou fazer justiça pelas próprias mãos? Como assim? Ué, alguém bateu no seu carro, você desceu e falou, você vai pagar isso aqui. Tá? Sua pretensão é legítima. Mas você agarra o pescoço do cara e fala, você vai pagar. O cara não te pagou verbas necessárias de uma dívida, de um contrato. Você vai até a casa dele e fala para o cara, você vai pagar agora. Você está fazendo justiça por uma pretensão legítima. Mas já passamos da fase de fazer justiça pelas próprias mãos. Você deve recorrer ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é que tem esse poder de substitutividade, né, da vontade das partes e determina a execução, por exemplo, de um bem do devedor para satisfazer o credor. Isso é que se deve. Fora disso é selvageria. Por isso que nós temos o quê? Um crime contra a administração da justiça denominado exercício arbitrário das próprias razões. Olha que interessante esse crime para quem se acha valentão. Pode cometer um crime e não adianta falar, eu tinha direito. É burro. Então, exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos. Para satisfazer, chama atenção, uma pretensão, embora legítima, recebe uma pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Além, já sabe, né? Já sabe que vai responder além pela violência. Foi lá cobrar o cara, bateu no cara, responde por lesão, exercício arbitrário. Professor, não entendi isso. Como assim? Pode haver a lei permitindo eu fazer isso? Calma. Realmente existe uma ressalva. Quando a lei o permite. Veremos. Cabe ainda lembrar aos senhores que o parágrafo único diz, se não houver violência, né? Você trabalha lá numa empresa, o cara te deve, você pegou um computador, ele não quer te pagar e foi embora. Não teve violência. Somente se procede mediante queixa. Só se o cara entrar com uma ação penal privada. Fora disso, acabou. Agora, percebe-se que o contrário pode ser verdadeiro. Se houver violência, aí o Ministério Público é o pai da ação penal e toca o pau. Não é verdade? Muito bem. Senhor, eu já reparei que tem crime que o senhor vai mais para conteúdo doutrinário, outros menos e tal. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem crime que é farta doutrina, mas a prova não pede muito. Eu vou dar um exemplo. Falso testemunho é um crime que ele brinca mais com os dispositivos da lei do que com a doutrina. Né? Então, a gente tem de medir isso. É difícil medir isso. Para tentar não bombardear vocês e ao mesmo tempo chegar onde eu quero. O que eu quero? Excelência na prova. Tá bom? Então, pode ficar tranquilo que quando a aula chega aqui, muita água passou debaixo da ponte, muito estudo eu tive de fazer, não só de matéria, porque professor de cursinho não sabe só matéria, tem de saber a banca, como é que pergunta, como é que não pergunta, qual é o nível da prova. Cansei de pegar gente que sabe tudo da matéria, mas precisa ver como é que faz lá para a prova. O aluno tem de ir destruir prova, tudo bem? Muito bem, vamos lá, vamos bater um papo, vamos pegar alguns exemplos aqui, clássicos de doutrina, né? Professor Capês, retenção do paciente pelo médico. Olha, retém o paciente lá para que ele pague, né, as despesas. Mas isso é sequestro. Então, isso é exercício arbitrário, tá? Aliás, lá em cima tá errado, hein? Deixa eu arrumar. Lá em cima tá escrito falso testemunho. Deixa eu arrumar lá em cima. Pronto. Só tirar lá e pronto. Olha aí, ó. Retenção do objeto pelo credor até que o devedor salde a dívida, não configura uma apropriação, configura o exercício. Veja, poderia ter sido outro. Eu pego latas de óleo do dono do posto de gasolina, porque ele tem uma dívida comigo. Poderia ser furto, não poderia? Então, cai no exercício arbitrário. Né? Desde que tenha pretensão legítima, todo um contexto. Retirado o bem pelo credor, vai lá na residência do devedor e tira um bem para satisfazer a dívida. Não é furto.
É o exercício arbitrário. Em todas as hipóteses, ele pratica para satisfazer uma pretensão legítima, mas ele tinha de ir para o judiciário, né? Ele foi por outros meios, ele deveria ter ido pelos meios judiciais, ele acabou por tentar fazer aí justiça pelas próprias mãos. Deve ele responder por exercício arbitrário. Lembra daquela expressão, salvo quando a lei o permite? Ele fala, ó, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei. Então quer dizer, quando a lei permite, ele não responde pelo crime. O que seria isso, professor? Então, o artigo 1210 do Código Civil, ele diz assim, o possuidor, né, ele tem direito a ser mantido na posse, você tem lá uma propriedade, você é possuidor, você tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, ou restituído no esbulho, é um nome, quando tem uma invasão de parte da sua terra, ou total, não importa aqui. E segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. O possuidor turbado ou esbulhado pode manter-se ou restituir por própria força, contanto que o faça logo os atos de defesa e de esforço. Não pode ir além do dispensável. Imagina, os caras vão invadir sua propriedade, estão tudo com um pedaço de pau na mão, você pega um pedaço de pau e fala assim, ó, não entra, se entrar é pau. Você pode. Tira os caras. Ué, aqui ó, por sua força, contanto que o faça logo, né, aquilo que é indispensável para manter na posse e não pode ir além. Mas veja, é um caso que eu faço justiça pelas próprias mãos e não respondo pelo crime. Professor, pelas próprias mãos? Professor, mas o senhor acha que isso vai cair na prova? Olha, pode não cair isso, mas pode cair, por exemplo, que, independente da lei, fazer justiça pelas próprias mãos é crime. Não, a lei pode permitir que você faça. Então, toma cuidado. Tudo bem? Na ação penal, nós vimos, se não houver violência, aí eu tenho ação penal pública privada, né? Ação penal privada. Porque ele fala, se não, diz o 345, se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Ora, se ele está afirmando que somente se procede mediante queixa, então ele está falando de ação privada, né? Obviamente que se houver emprego de violência, vai ser ação penal pública, não tem o que falar. O 346, ele não tem rubrica, não tem nome iuris. Acontece isso no Código. Né? Ele não tem nome iuris. A doutrina leva em consideração isso, ela chama isso de subtração ou dano de coisa própria, em poder alheio, tá? Mas não tem uma rubrica. O que é crime aqui? É tirar, suprimir, destruir, danificar. Professor, desculpa, acho que eu estou lendo errado. Se eu destruir coisa minha, eu cometo crime? Comete. Por quê? Acaba de ler, diabo. Tirar, suprimir, destruir, danificar coisa própria, mas que está em poder de terceiro, seja por uma determinação judicial, o juiz determinou, ou por uma convenção, um acordo, um contrato, né? Uma locação. O bem está em poder de terceiro, por uma convenção, um contrato. Você não pode ir lá e destruir. Agora, a sua própria casa quer destruir, sua casa você destrói. Mas aquela casa é minha, está alugada. Tá, mas está em poder de terceiro. Entendeu? Seja por determinação judicial, você não pode. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. O que adiantou? Está na mão, fez um contrato, vai lá e destrói a coisa, né? Tudo bem? Eu coloquei até a anotação aqui, né? Porque o 346, eu vou até tirar lá de cima, para as pessoas não falarem, tem rubrica ou não tem rubrica? Não, ele não tem rubrica. Ó. A doutrina, levando em conta a descrição, convencionou chamar esse crime de subtração ou dano de coisa própria em poder terceiro, terminologia que parece mais adequada, né? Porque tem as elementares do furto e tal, né? Subtração, acho que é interessante, né? Inovação sobre coisa própria, modalidade, ou alguns falam que é uma modalidade do exercício arbitrário, né? Mais punida severamente, né? Pode ver que aqui, ó, que no exercício arbitrário você tem de 15 dias a 1 mês. E aqui você tem mais severamente punido, que é de 6 meses a 2 anos. Tá legal?
Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!